Agora, em fevereiro de 2026, ocorreram os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália. E uma tragédia esportiva aconteceu durante essa edição dos Jogos. A atleta norte-americana, competidora de esqui alpino, a Lindsey Vonn, um dos maiores nomes desse esporte de todos os tempos, resolveu competir com o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo rompido e logo nos primeiros segundos da sua participação nas Olimpíadas sofreu um acidente, vindo a ter uma grave fratura da perna. O curioso é que essa atleta sofreu uma ruptura desse ligamento cerca de 2 semanas antes da competição acontecer e, junto com a sua equipe, resolveu tentar uma reabilitação mais precoce, visando ainda a participação nos Jogos. Mostrou, inclusive, algumas semanas antes, cerca de 10 dias, já algum trabalho de propriocepção, um trabalho de pliometria, onde ela estava conseguindo ali executar os movimentos e tendo alguma reabilitação. Competiu com o uso de órteses, de imobilizador do joelho, mas, infelizmente, uma tragédia aconteceu e não foi suficiente para conseguir segurar essa articulação durante a competição. Quando a gente vai analisar o caso de forma agora retrospectiva, quase 3 semanas depois do ocorrido, ela finalmente conseguiu concluir a fixação dessa fratura. Então a gente vai analisar tudo o que aconteceu. Ela foi socorrida de imediato, fez um socorro por helicóptero devido ao local de acesso do acidente, foi conduzida rapidamente para o centro médico na Itália. Chegando lá, o que a gente percebeu nas primeiras imagens que mostraram no pós-operatório, a atleta estava com um fixador externo, ou seja, uma imobilização que é por fora da articulação e por fora dos ossos, e ela estava com uma grande ferida na face lateral da perna, pelo menos é o que mostrava a foto. Isso mostra para a gente que ela provavelmente foi diagnosticada e prontamente diagnosticada, na verdade, por uma síndrome compressiva. Na verdade, o nome técnico seria síndrome compartimental aguda, que é quando acontece um edema, uma pressão exagerada da musculatura, no caso dela da perna, que vai aumentando a pressão dessa região e a fáscia, que é a parte que envolve toda a musculatura, ela não consegue acompanhar essa dilatação. Isso ocorre uma pressão exagerada no interior dessa estrutura, vindo a comprimir os nervos e os vasos locais. Se isso não for diagnosticado de forma rápida e precisa, pode vir a acontecer uma necrose daquela estrutura, vindo inclusive a, se for diagnosticado de forma tardia, levar à amputação daquele membro. Então, a equipe percebeu que estava se desenvolvendo essa síndrome compressiva e é feita uma fasciotomia, que é uma ferida aberta, faz uma ferida na parte lateral e na parte medial da perna, visando abrir esse espaço, essa fáscia. E aí você tem acesso aos 4 compartimentos anatômicos da perna e aí sim você consegue liberar aquele espaço, diminuindo a pressão interna, voltando a circulação a acontecer e aí livrando a perna de um desastre, de uma necessidade de amputação. Por isso, foi optado por também fazer a fixação de forma externa. Ela teve uma fratura grave que envolveu tanto a parte proximal da perna, que a gente chama de platô tibial, como a da parte mais medial, uma parte mais distal, na verdade, que seria a parte ali da canela, E isso é uma fratura complexa, uma fratura grave que precisaria de acessos cirúrgicos variados e múltiplos implantes. Então, por conta dessa pressão exagerada na síndrome compartimental, foi optado por primeiro fazer um fixador externo, onde mantinha a distração dos fragmentos ósseos, permitindo que no segundo momento essa cirurgia acontecesse de forma mais tranquila. Então, a gente viu isso acontecer. Em um tempo depois, aproximadamente 2 semanas depois, foi convertido o fixador externo para a fixação interna, onde aí sim foram utilizados convencionalmente as placas e parafusos. No caso dela, 3 placas
em posições diferentes para manter a estabilidade daquela articulação. O que fica de alerta é o seguinte, eu vi muita gente criticar, né, a atleta por ter resolvido praticar esse esporte sem o ligamento. Isso aí a gente pode comentar num segundo momento, mas você que não é atleta profissional tem que ter cuidado, tem que entender que esse ligamento é um ligamento que, embora sim exista a possibilidade de voltar a competir sem ele, isso exige um tempo maior. Não é todo mundo que consegue ter estabilidade do joelho sem esse ligamento cruzado anterior, e mesmo nos casos em que se opta por praticar esportes de pivô, esportes de giro sem esse ligamento, precisa-se de um tempo a mais para que esse organismo consiga entender a ausência desse ligamento, o trabalho de propriocepção seja bem executado, os edemas, os derrames articulares sejam reabsorvidos, e aí sim nós tenhamos tempo para ver se a pessoa tem ou não instabilidade. No caso da atleta da Lindsey Vonn, ela teve aproximadamente 2 semanas entre a lesão e a competição nas Olimpíadas. Isso não deu tempo nem dela realmente ter a noção se o joelho dela tinha instabilidade ou não. Outro fato curioso dessa atleta é que em 2013 ela teve uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, passou por cirurgia e a cirurgia acabou tendo uma falha e ela tentou competir com a ausência do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e só por não conseguir participar dos jogos naquela ocasião é que ela resolveu fazer a reconstrução do ligamento novamente no ano seguinte. Então ela já tinha tentado em competições anteriores participar com a ausência do ligamento cruzado anterior, mas do outro joelho. Essa instabilidade do joelho direito levou, inclusive, a ela ter múltiplos episódios de instabilidade, de derrame articular, de repetição, de dores frequentes, que culminaram, inclusive, com o anúncio da aposentadoria dela em 2019, e ela acabou se submetendo a um tratamento com uma artroplastia parcial, onde você faz uma prótese somente do compartimento, no caso dela, no compartimento lateral do joelho direito. Isso porque ela tinha muita dor e não conseguia mais competir e, inclusive, provavelmente estava com dor até para as atividades diárias. Essa prótese foi bem sucedida, ela se sentiu bem, ela conseguiu, inclusive, voltar a competir e, por isso, ela anunciou no ano passado a revisão, né, dessa aposentadoria e voltou a competir. E aí, para a infelicidade dela, ela acabou tendo essa lesão no outro joelho, né, não teve nada a ver com a lesão anterior, e teve essa infelicidade nesses jogos.